Bom dia, meu nome é Helena Ramires, eu sou estudante do curso de Comunicação Visual Design da Escola de Belas Artes da UFRJ. Hoje vou apresentar uma reflexão sobre o conceito de memória, um olhar a partir do design crítico. Esse trabalho é orientado pela professora Raquel Ponte. No ano de 2020, o grupo de pesquisa semiótica do design fez a leitura de artigos sobre o design crítico a fim de propor projetos que gerem uma reflexão na sociedade. Por meio do texto A Poética do Espaço de Gaston Bachelard, e levando em consideração toda a situação atual de pandemia e confinamento, surgiu o conceito de memória, com o objetivo de criar um objeto interativo. Duas motivações pessoais que me levam também à exploração desse conceito é que, por um lado, eu vivenciei a morte da minha avó com um estado avançado de Alzheimer. Por outro lado, eu sou colombiana e faço parte de um coletivo que, por meio da criação de quadros com tecidos, quer manter a memória viva das vítimas no meu país. Dentro da metodologia de pesquisa, após a leitura do livro do Bachelard, foram criadas um mapa mental e um moodboard para fundamentar e desdobrar o conceito. Posteriormente, em debate com o grupo, surgiu a ideia de desenvolver um objeto de design interativo que permita explorar as lembranças e reconhecer a importância delas. Por meio de uma metodologia exploratória, também foram pesquisadas produções como filmes, séries e entrevistas, onde a memória foi analisada em diferentes âmbitos. Dentro dessa exploração, deu para perceber que, ao longo do tempo, a memória realmente parece ser de interesse e de várias pessoas e dá realmente para essa exploração por diferentes vertentes. Por um lado, temos Memento, que é um filme onde podemos ver um homem que, a partir de um acidente que não lhe permite mais guardar memórias, tenta criar um sistema para pelo menos lembrar daquilo que é mais importante. No segundo filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, é a reação de uma pessoa ao saber que o ser amado decide apagar todas as lembranças dela. Depois temos o terceiro episódio da primeira temporada da série Black Mirror, onde as pessoas têm um aparelho que pode gravar vídeo e áudio de todas as situações ao redor. Isso quer dizer que, caso a pessoa precise de lembrar de alguma coisa ou queira trazer alguma memória dela, ela pode projetar isso tirado da memória daquele aparelho. Por último, temos Para Sempre Alice, que é um filme baseado no livro homônimo, onde uma mulher que é considerada muito bem-sucedida recebe o diagnóstico de Alzheimer e podemos ver toda a reação dela e como isso afeta não só pessoalmente, mas também todo o seu círculo familiar. Os conceitos, um deles é design crítico. Ele surgiu em 1990 a partir do trabalho de Anthony Dooney e da Fiona Rabi como uma estratégia criativa para promover questionamentos e discussões sobre a cultura e a sociedade. O design crítico quer ser uma atitude perante as nossas relações com os objetos de uso diário, com o objetivo de criar uma crítica à preservação do status quo. O Anthony Dooley é designer industrial da Royal College of Art em Londres. Ele é professor universitário de design e pesquisa social e membro do Instituto de Pós-Graduação para Etnografia de Design e Pensamento Social na The New School em Nova York. Em 2009, ele recebeu um prêmio pela inovação na educação do design. A Fiona Rabi, ela é arquiteta da Royal College of Art em Londres também. Ela é professora universitária de design e pesquisa social e membro do mesmo instituto que o Dooney. O trabalho deles em conjunto já foi exibido em vários museus, assim como também eles receberam em 2015 uma premiação pelo MIT e foram nominados em 2016 ao Prince Philip Design Prize.
Como exemplo de design crítico, temos o What If, que é um projeto a pedido da Wellcome Trust em 2009, que no caso a Wellcome Trust é uma instituição de pesquisa que a sua sede em Londres tem essas grandes janelas onde regularmente pedem para designers fazer o projeto da criação de alguma obra ali. Nesse caso, o Dune e a Rabi fizeram um espaço de exposição de trabalhos de alunos do Departamento de Interações de Design da Royal College of Art. O título desse trabalho é What If? E se? E colocando os trabalhos dos alunos embaixo, isso permite que, a partir dali, surjam várias questões, sugerindo perguntas para gerar novas ideias e possibilidades, criando debates sobre diferentes futuros tecnológicos e auxiliando na reflexão do nosso presente, sendo que ele não necessariamente é a melhor opção. O outro conceito é o conceito de memória. Aqui temos uma citação do Bachelard. E o devaneio se aprofunda a tal ponto que um domínio memorial, para além da mais antiga memória, se abre para o sonhador do lar. Memória e imaginação não se deixam dissociar. Uma e outra trabalham para seu aprofundamento mútuo. Uma e outra constituem nas ordens dos valores a comunhão da lembrança e da imagem. E para fundamentar ainda mais essa conexão entre lembranças, memória e imaginação, temos o Daniel Sharper, que para ele a memória vai muito além só de funções e conexões físicas no cérebro. Sendo que a nossa memória, na verdade, é uma conexão entre esses três tempos ou estados, que são presente, passado e futuro, onde todas as nossas lembranças do passado vão nos permitir entender o nosso presente e delas vai depender a nossa projeção do futuro. O Daniel Sharper, ele é pesquisador e psicólogo, professor na Universidade de Harvard. A pesquisa dele são desenvolvidas por várias abordagens, como são cognitivas, neuropsicológicas e de neuroimagem. O interesse da pesquisa dele é a memória, o pensamento futuro, o envelhecimento e como ele pode afetar a nossa capacidade de lembrar e a imaginação e a criatividade. Bom, dentro do processo de desenvolvimento do design, temos a criação do mapa mental, que no caso para o design é uma ferramenta que vai permitir desdobrar esse conceito por várias vertentes ou até com sinônimos. Nesse caso, eu usei duas vertentes. Por um lado, temos uma histórica, que é uma memória mais coletiva, e por outro lado, temos o aprendizado, que é uma memória mais individual. Já o moodboard é a exploração e desdobramento de um conceito de um modo mais gráfico. Nesse caso, na parte de cima, temos, com o auxílio de um livro, a demonstração de como seria a melhor explicação da doença do Alzheimer. Na parte de baixo, 3 fotos de momentos históricos de países diferentes. E no meio, a exploração da memória nas artes. Temos a fotografia, a música e outros filmes. Aqui aparece uma das ferramentas mais importantes de toda a pesquisa, que é a criação de perguntas a partir da memória. Qual a sua lembrança mais antiga e a casa guarda sua memória? Bom, eu trouxe aqui um exemplo de objeto interativo, que nesse caso é um livro, para alguns é um caderno. O nome dele é Destrua este Diário, onde o usuário não é passivo dentro do processo de leitura. Ele precisa reagir diante das atividades ou frases que o diário traz para ele, fazendo uma exploração da criatividade, sendo que não é um processo engessado. A pessoa pode, a partir daquela frase, a partir daquela atividade, explorar a sua criatividade do melhor jeito possível. O objeto de design que quer se criar é um aplicativo interativo onde as pessoas podem explorar suas lembranças de modo individual, como na interação com outras pessoas, pois muitas das nossas lembranças se criam a partir das nossas relações.
Tudo isso sendo incentivados por perguntas e atividades com o fim de criar reflexões dos aspectos, relações e movimentos mais marcantes da vida. Aqui eu quero convidar para quem quiser fazer a reflexão diante dessas perguntas, que na verdade elas podem e devem chegar ao projeto final. Alguma delas. E se pudesse esquecer todos os seus erros? E aquela dor que mais te magoa, o que faz você lembrar dela? Por último, temos uma que faz uma conexão com algum dos filmes já apresentados, que é, no caso, a pessoa mais importante ou mais amada apagou todas as lembranças sobre você. O que você vai fazer agora? Bom, na conclusão e desdobramento, que pretende-se fazer a prototipação do aplicativo, visando a importância e a delicadeza com que a memória e as lembranças devem ser tratadas. Pois, até levando em consideração uma das perguntas que estão no slide anterior, o que somos sem memória? E é muito importante realmente manter o cuidado de qualquer lembrança que podamos trazer à tona, pois usando até uma palavra que está sendo muito usada ultimamente, o gatilho, podemos ver como a memória pode trazer coisas ruins, como boas também. Neste momento, o projeto encontra-se em fase de ideação. Muito obrigada.